mas o que o Senhor tem para falar através da tua palavra, Jesus. A paz, igreja. Bom, compartilhar algo com vocês aqui primeiro, né, antes de entrar na palavra. Eu comecei a vir nos estudos, eu estava de férias na faculdade, eu faço faculdade à noite, né? E uma das coisas que o pastor falava assim, cara, né, os que estiverem vindo, eu vou acabar escalando e assim vai, né, sucessivamente. Aí eu pensei, poxa, eu não vou poder continuar, porque a faculdade vai voltar e, enfim, né, foi umas 3 vezes eu vim, depois eu não vim, que eu estava com um trabalho também em Anápolis. E quando entrou a faculdade, saiu a grade. A grade, a terça-feira, estava livre. Eu falei, nossa, é de Deus, né? E assim, participando dos ensinamentos, né, de terça-feira, aí ficava no coração, nossa, ele vai escalar, né? Vai escalar, como é que vai ser, né? Aí, um belo domingo, recebi um áudio do pastor. Eu falei, nossa, gelou, né? Aí ele abriu o áudio e falou, ô, irmão, paz do Senhor, tudo bem? Joia. Mateus 15 ou 16, amém ou amém? Eu falei, nossa, só um minutinho, né? Aí falou, vou escolher o 16, que é mais curto, né? Mas, assim, é uma responsabilidade muito grande. A gente que teme a Deus, né, assim, é bacana a gente ficar presenciando o mover de Deus, né? E mais bacana ainda, participar do mover dele, né? Então, isso é bacana. Então, assim, espero que minha vida, assim, foi muito corrido hoje, mas parei por um momento lá e fiz alguns resumos, né, sobre o estudo de hoje. E, em nome de Jesus, que eu consiga passar para vocês aí a questão do Mateus 16, tá? Então, vamos lá. Primeiro capítulo, né, fala sobre os fariseus e os saduceus. Vamos entender primeiro quem são eles, né? Os fariseus e os saduceus eram os 2 principais grupos religiosos que havia em Israel no tempo em que Jesus viveu na terra. Os fariseus tinham uma mentalidade mais religiosa, enquanto os saduceus estavam mais voltados para a política. Biblicamente falando, os saduceus eram membros de uma seita judaica opostos aos fariseus. E os fariseus na Bíblia, biblicamente falando, membros de uma seita de judeus que ostentava grande santidade exterior na sua vida. Entre aspas, meio que fingido, né? Mas, enfim, vamos começar aqui o capítulo. Mateus 16, capítulo 1, vou ler até o 4, vou exemplificar um pouco, para a gente poder entender. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes, quando é chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está vermelho. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu, e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-se, retirou-se. Os fariseus e os saduceus pedem a Jesus que opere um milagre, apenas para satisfazer o ego deles mesmos. No entanto, os milagres do Filho de Deus não têm esse tipo de propósito. Por isso, o Senhor lhes responde que devem ficar atentos aos sinais, pois assim como as nuvens dizem se haverá chuva ou não, os milagres mostram que é chegado o reino de Deus. Versículo 5, né, em diante até o 12. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer o pão. E Jesus disse-lhes,
adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam-se entre si, dizendo: é porque não trouxemos o pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre não terdes trazido o pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcofas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardeis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. O Senhor aqui, irmãos, orienta que seus discípulos tenham cuidado, tomem cuidado com os ensinos paralelos dos fariseus. Isso porque a religiosidade é legalismo deles. Não passa de ego, satisfação pessoal, não visa a glória de Deus. O Senhor Jesus não quer que os seus discípulos imitem esse padrão. Pelo contrário, Ele quer que seus pastores amem o povo e lhes ensine a servir com sinceridade a Deus. O rascunho aqui só eu que entendo. Jesus advertiu seus discípulos sobre o fermento dos fariseus e saduceus, a quem acabara de ensinar. A referência de Jesus ao fermento levou os discípulos a pensar que ele se referia a terem se descuidado de pegar o pão, e não era isso. Porém, Jesus explicou que não havia de se referir à falta de pão. Ele então os lembrou das ocasiões anteriores que lhe havia multiplicado pães e peixes, de forma que sobrou alimento, e a porção do alimento não era dificuldade, uma vez que Jesus seria capaz de cuidar dela, em relação à escassez, caso ela viesse surgir nessa ocasião. Como ele viu falta de confiança em todos eles, ele disse: homens de pouca fé. Voltando aqui pelo versículo de 13, 13 até o 20. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que ninguém dissessem que ele era o Jesus Cristo. Bom, em um momento a sós com seus discípulos, o Senhor lhe pergunta sobre quem as multidões acreditam que ele seja. Cada um responde, e ao final percebe-se que as pessoas não estão entendendo quem realmente Jesus é. Por fim, Pedro responde: tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus elogia, diz que essa revelação foi dada por Deus, seu Pai. Crendo dessa maneira, Pedro, assim como os outros apóstolos, seriam colunas da verdade, e como igreja, o que eles ligassem na terra seria ligado no céu. Após a confissão de Pedro, o Senhor Jesus revela que é necessário ser preso,
espancado, crucificado pelas autoridades religiosas de Israel, que vamos ler agora. No capítulo 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Confesso aqui que isso mexeu comigo, porque eu sempre falei, até mesmo com minha esposa, poxa, se eu tivesse na época lá de Jesus, eu acho que eu não permitiria acontecer essas coisas com ele, por amar ele. Mas a gente não pode ser contra o plano, né, de Deus em relação a isso. Então aqui eu entendi um pouquinho em relação a, né, às vezes o Pedro ali, poxa, como é que vai fazer isso, né? Não dá para acreditar nessa questão, mas ali já era o inimigo tentando que não seja cumprido, né, o propósito de Deus. Pedro fica espantado com as palavras de Jesus e o proíbe, entre aspas, né, de dizer aquilo acerca de si mesmo. Jesus, então, repreende severamente a Pedro por se deixar de ser usado por Satanás. Precisamos estar bem atentos sobre essas questões. Pedro havia acabado de ser usado por Deus para confessar que Jesus era o Messias, e em seguida é usado por diabo para tentar impedir o propósito de Deus na vida do Senhor Jesus, né? O mestre adverte seus discípulos sobre a caminhada cristã, que é uma renúncia diária. E isso é verdade, porque, confesso, não é fácil. Às vezes a gente está aqui na frente, a gente, poxa, mas é só um microfone. As pessoas, a gente já fala com elas diariamente. Eu lido com o público, mas quando você pega algo para fazer para Deus, rapaz, a coisa é bem diferente, muito diferente. Então, realmente, isso aqui mexe com a gente. Isso aqui é bacana que a gente passa para vocês, primeiro vem para a gente, né? Quando a gente começa a estudar essa questão. Então, assim, sobre a renúncia, que a gente tem, né, renunciar diariamente, constantemente também renunciar aos prazeres do pecado e a ordem estabelecida pelo que é a ordem estabelecida no mundo, né? Contudo, tem uma parte bacana nisso, que há recompensa para aqueles que perseverarem até o fim, né? Pois serão agraciados com uma vida eterna de paz e descanso na presença de Deus. Continuando aqui, e é bem em breve, né, já está praticamente finalizando, e é do 24 ao 28. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois quem aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, ou que dará o homem em recompensa a sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no reino. Bom, resumidamente, né, do que eu entendi desse versículo, que Jesus é sempre muito claro e não dá voltas quando nos orienta nas formas do meio do Evangelho. Por isso ele esclarece que não adiantará nenhum de nós tentar salvar
a nossa própria vida, pois todo esforço será em vão. E no final, a gente sabe que o resultado é o fracasso, sem dúvida alguma. Ele, Jesus, é a salvação, e se quisermos segui-lo, teremos que assumir a nossa parte em todas as nossas responsabilidades e dificuldades. Isso sim é tomar a nossa cruz. Às vezes queremos escapar das dificuldades, procuramos um caminho mais fácil e que exige de nós menos esforço, conduzindo a nossa vida pela tal porta larga, da perdição, da ruína da alma. Temos de ter consciência de que nossa existência é breve, o tempo é curto e só viveremos uma vez. Se começarmos a querer cortar pedacinhos da nossa cruz, pode ser que, para atravessar o vale da sombra da morte, nos falte uma ponte que nos levará para a felicidade eterna. Renunciar a si mesmo é abrir mão da própria vontade, dos planos, desejos humanos e assumir a vontade de Deus, abraçando a trilha de sofrimento e de glória que o próprio Jesus trilhou. E isso aqui, irmãos, assim, é pura verdade, porque não é fácil a gente vir aqui para frente, fazer isso aqui, falar de Deus, mas a gente precisa fazer isso. Uma coisa bacana que eu agradeço o povo eleito é que aqui a gente teve a oportunidade de sair da zona de conforto. Já tinha muito tempo, a gente precisava disso. Mas é difícil até de falar, mas é bacana a gente sentar, ouvir, as coisas testemunhos novos, pessoas acontecem com elas. Poxa, mas é melhor ainda acontecer com a gente, no interior da gente. Jesus fazer o que a gente precisa, a gente tem que fazer. E hoje, assim, não saía da minha cabeça, nossa, vai ser hoje, como é que eu vou fazer, tal. E o empregador internacional está chegando, tal, e, rapaz, isso mexe com a gente. Então, irmãos, assim, finalizando, eu vou deixar 3 perguntinhas básicas aqui para a gente, como forma de reflexão. Então, a primeira pergunta que eu vou deixar para a igreja é a seguinte: será que nós estamos tentando salvar nossas vidas, deixando por menos nossas responsabilidades que só competem para a gente refletir sobre isso? A segunda pergunta é: será que temos plena consciência de que estamos vivendo a nossa vida de acordo com o propósito e a vontade de Deus? Isso a gente tem que fazer uma alta reflexão. E, poxa, será que está realmente agradando a Deus isso que a gente está fazendo, está vivendo o nosso dia a dia? A gente está consagrando as coisas, dando nosso tempo, nosso melhor, como a Ingrid falou agora há pouco. E a última aí, para a gente fechar com chave de ouro: será que de fato acreditamos que Deus pode fazer o que para nós tem sido impossível? Porque aqui, mesmo Jesus falando, eles ainda não acreditaram nele, Jesus não estava falando da questão da quantidade de pão normal, um pão comum, sendo que ele teve várias outras anteriormente, milagres e através de milagres. Então, deixa isso para a igreja. Foi breve o estudo, foi bacana que o 16 que eu escolhi foi bem menor. Agradeço a oportunidade, estou aí para somar com vocês. E, enfim, eu sei que isso aí vai ser, como se diz, o primeiro de muitas, Amém? Agradeço pela oportunidade, igreja. Fica aqui, vem a esposa, os filhos aqui à frente. Vamos orar por essa família que é uma bênção para a igreja, povo eleito. Na verdade, você falou, Leandro, que o povo eleito foi uma bênção na sua vida, mas vocês é que são bênção para o povo eleito. Na verdade, quem concorda, diga amém aí, irmão. Vem cá a família junto, vem aqui Suzana, que chegou em cima da hora porque está trabalhando até mais tarde.
Declia também, que está demorando a vir no culto, aproxima aí, pastor Israel. Vamos estender as mãos para essa família aqui. Né? A filha é adoradora nata, né? O filho também, interessadíssimo na igreja, né? A esposa também uma bênção, o marido uma bênção também, obreiro do Senhor. Nós queremos agradecer a Deus pela vida de vocês e pedir o Senhor para cobrir vocês de bênção. Isso é só o comecinho, você só está mostrando experimentando o sal da carne, só para ver se está temperado, né? Porque a sua jornada é grande, muito ainda Deus vai fazer através de sua vida aqui no Povo Eleito conosco. E eu quero agradecer, inclusive, você ter sido honesto ao texto, não acrescentou, não diminuiu, foi honesto ao texto, terminou a lição e disse, é isso, né? E isso é importante demais na vida de um pregador, ele se ater ao texto, né? E não o texto se ater a ele, mas ele se ater ao texto. Quem entendeu o capítulo 16, levanta a mão, dá uma glória a Deus aí, irmão. Agora vem cá orar por ele, em nome de Jesus. Ora aqui, pastor Gleison, pela vida dessa família, para que o Senhor possa continuar usando, e é só o começo, como ele mesmo falou, é a primeira de muitas oportunidades que virão. Glória a Deus. Estenda as mãos, vamos orar. Santíssimo Deus, bendito e soberano Pai, meu Deus, no teu altar, Senhor, está essa família, Pai amado, que tem um coração abrasado, Senhor, para servir ao Senhor, com alegria, com amor, Pai. Meu Deus, fortalece a cada dia, Senhor, livra, Senhor, meu Deus, dos males, não deixa, Senhor, meu Deus de amor, tropeçar, Senhor, meu Deus, em nenhuma pedra, Pai. Meu Deus soberano, que a tua graça possa superabundar, Senhor, a vida desta família, Senhor, até a volta do Senhor, ó Pai. Nós te louvamos, nós engrandecemos, nós te agradecemos de todo o nosso coração pela tua bondade, a tua infinita misericórdia que tem nos alcançado todos os dias da nossa vida. Assim te adoramos e glorificamos o teu nome. Amém. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus. Canta. Jesus, Canta, igreja. lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Me leva à sala do trono, mostra a tua beleza, quero ver tua face, Deus. Levanta as mãos para os céus e agradeça ao Senhor por essa palavra. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque é a tua palavra que nos mostra a sala do trono, é a tua palavra como está sendo ministrada, que nos leva a conhecer o Senhor mais de perto, Deus. Obrigado, Deus, por esse culto maravilhoso, por cada irmão que está conosco, em nome de Jesus. Podeis assentar, irmãos? Só alguns avisos, a gente vai terminar, se ater ao texto que foi lido, e alguns avisos. Sexta, nós temos a nossa cesta de milagres, a campanha Muda a Minha Sorte. Olha, por incrível que pareça, domingo eu não ia falar um contexto, naquele contexto que eu preguei, mas o Senhor acabou nos levando para aquele contexto, né? E por incrível que pareça, muitas pessoas falaram, pastor, que tinha visto a primeira vez, pastor, essa palavra foi toda para mim, eu preciso que Deus mude a minha vida, que Deus mude a minha sorte. E nós estamos aí com o poder da palavra, nós estamos aí clamando um Deus que pode. Eu quero convidar você, inclusive, para trazer pessoas, falar para os comerciantes aqui, ó. Tem gente que está pensando até em suicídio por causa da situação difícil, porque é vergonhoso, às vezes viver um momento difícil como o Jó viveu, é deprimente, passar por uma luta, lutar e não sair do lugar, é algo arrasante para a pessoa, mas em Jesus tem solução, em Jesus tem mudança de sorte. Esse Jesus do Evangelho, capítulo 16 aqui, é poderoso para fazer milagre na nossa vida, amém? Uma curiosidade que eu aprendi com o Leandro aqui, aprendi no capítulo 16, é que tira todas as dúvidas, né? Para quem ainda tinha dúvida, se era uma multiplicação ou se era duas,
Jesus deixa bem claro, e Mateus deixa bem claro com a própria fala de Jesus, das duas multiplicações, uma com 7 pães para 4.000 pessoas, e outra de 5 pães e 2 peixinhos para 5.000 pessoas. Então, o Evangelho de Mateus é lindo, né, Leandro? Porque ele esmiuça, ele corta aos pouquinhos, assim, ele deixa bem claro o mistério de Jesus para nós. Amém, irmãos? Vamos fazer uma oração final nessa noite. Hoje nós vamos embora mais cedo. Olha que bom para descansar, os irmãos que gostam de descansar. Hoje os irmãos estavam tendo muita hora extra, porque eu passo de mais da hora, e hoje a gente vai terminar descontando um pouquinho das horas extras, né? Sábado, o encontro de varões, os avisos, né? Sexta, a nossa campanha. Sábado, o encontro de varões, vai ser lá em casa, vai orando para a piscina estar pronta, irmão, porque começou a chover, foi só falar que vai arrumar a piscina para o batismo, começou a chover. Ô, Jesus, Deus sabe de tudo, né? Então, se não tiver pronta a piscina, a gente faz no seco mesmo lá, o encontro de varões, vai ser uma bênção. No sábado, ajude a convidar alguém. Domingo é a nossa o quê, irmão? Só poucos estão ligados, hein? Domingo é Santa Ceia do Senhor. Vem participar desse corpo, desse sangue de Jesus, né? Quero agradecer aos irmãos que estão fiéis à noite da palavra, fiéis à cesta de milagres e fiéis no domingo. E eu sei entender também os que não podem, né? Que às vezes justificam. É verdade, olha, foi bom você lembrar, hein? Aproveita que você me lembrou e vem cá fazer a oração final, vem cá. Olha, irmãos, a cesta de milagres, na verdade, não vai começar às 8, né? Ela vai começar no caráter de vigília das 9 à meia-noite. Das 9 à meia-noite, porque é a última do mês, a gente vai explorar mais aí os dons da missionária Udênio, o trabalho que ela faz, a oração, e a oração pela campanha Muda a Minha Vida, Muda a Minha Sorte, na sexta. Como é a última que antecede a Santa Ceia, é vigília, não é culto normal. Amém? A Suzana vai estar aqui para cantar e não vai estar de plantão e nem viajando, né? Glória a Deus. Vai viajar de novo? Ah, não é possível. Não é possível. Então, sexta, vamos para cantar até acabar a voz aqui, irmãos. Amém? Vem aqui, meu querido, fazer essa oração final. Não é possível. Glória a Deus, aleluia. Pai, Senhor, vamos orar então agradecendo esta palavra que o irmão Leandro trouxe, muito enriquecedora para nossas vidas, né? Possamos praticar, além de ouvir, pôr em prática também, né? Então vamos agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, maravilhoso, eterno Deus de glórias, Deus de maravilhas. Senhor, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, meu Deus, pela tua instrução, Senhor, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Te pedimos, Senhor, que tu abençoe a cada um que aqui se encontra, Senhor, que o Senhor também possa abençoar aqueles que não puderam vir, meu Pai. Tu sabes o motivo que cada um teve, meu Deus. Senhor, abençoa a igreja, povo eleito, meu Deus, abençoa seus pastores, a liderança, meu Deus, abençoa os membros, Senhor, assim como todos que aqui visitam, Senhor. Nos leve para nossas casas, Senhor, debaixo da tua proteção, Senhor, e continue nos dando uma semana abençoada na tua presença, Senhor.